Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo eu trouxe o passo a passo desse tapete de crochê. Esse é o modelo conhecido como patchwork. É um modelo já conhecido, não é uma criação minha, mas aqui eu fiz com a minha pontuação. É um modelo que eu trabalhei com duas cores, mas você pode fazer com três. Eu utilizei essa cor que o fabricante chama de café com leite e essa outra que o fabricante chama de caramelo. Aqui eu utilizei o barbante número 6, barbante imperador, mas você pode trabalhar com a marca e as cores da sua preferência. Para confeccionar essa peça, eu utilizei uma agulha para crochê de 3,5 milímetros, mas você pode também utilizar a de 4 milímetros. É um modelo simples, bem rápido de fazer. Essa peça ficou com 45 centímetros de largura por 70 centímetros de comprimento. Eu trabalhei com duas cores, mas lembrando que você pode fazer a variação de cores da sua preferência. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que quando for possível eu respondo. Na descrição do vídeo eu vou deixar a relação de materiais que eu utilizei e vou deixar também alguns links para outros modelos de tapete. Então, se você gostar do vídeo, deixa um like, compartilha com quem faz crochê e se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários, que sempre que possível eu estou lendo os comentários e respondendo. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para estar recebendo as notificações sempre que eu postar vídeo novo no canal. Então, vamos dar início ao passo a passo? Eu vou começar com o barbante café com leite. Faço a laçada inicial, em seguida faço 5 correntinhas. Fiz as 5 correntinhas, volto na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo, formando um círculo. Faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E dentro do círculo faço mais 2 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, terei um bloco de 3 pontos altos. Nessa primeira carreira, eu preciso de 4 blocos de 3 pontos altos. O intervalo entre cada bloco é formado por 2 correntinhas de espaço. Fiz as 2 correntinhas, volto no círculo e faço o próximo bloco de 3 pontos altos. Completei o segundo bloco, faço 2 correntinhas, volto no círculo e faço o terceiro bloco de 3 pontos altos. Então vou retornar no final da carreira após ter feito os 4 blocos. Eu fiz o quarto bloco de 3 pontos altos. Para finalizar, em vez de fazer as 2 correntinhas, faço apenas uma correntinha, laço, e aqui é onde eu comecei com 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Na terceira, passo a agulha por dentro da correntinha, puxo o fio, aqui eu fiquei com 3 laçadas. Tiro as 3 de uma vez, formando meio ponto alto inclinado. Então, para finalizar a carreira, eu fiz uma correntinha e meio ponto alto inclinado. Dessa forma, o fio já fica no centro aqui do espaço, onde eu vou começar a segunda carreira. Faço as 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e dentro do mesmo espaço faço mais 2 pontos altos. Formo um bloco de 3 pontos altos. Esse bloco é a metade do primeiro leque. A outra parte eu farei no final da carreira. Faço uma correntinha, passo para o próximo espaço de 2 correntinhas e aqui faço 3 pontos altos. Em seguida faço 2 correntinhas e dentro do mesmo espaço faço 3 pontos altos. Vai formar um leque. Cada espaço de 2 correntinhas da carreira anterior terá um leque, formando o canto. São 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos.
faço uma correntinha de intervalo, passo para o próximo espaço e faço mais um leque. São 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Essa é a sequência da segunda carreira. Farei a mesma coisa no próximo espaço e retorno no final da carreira para completar o primeiro leque. Fiz aqui o terceiro leque, agora eu vou finalizar completando o primeiro leque. Faço uma correntinha de espaço e aqui dentro do próximo espaço faço mais 3 pontos altos, formando a outra parte do leque. E para finalizar faço uma correntinha, laço e aqui na terceira correntinha das 3 que equivalem a um ponto alto vou puxar o fio. Fiquei com 3 laçadas, tiro as 3 de uma vez, formando meio ponto alto inclinado. Vou começar a terceira carreira com as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E dentro do espaço faço mais 2 pontos altos. A outra parte eu faço no final da carreira. Faço uma correntinha e nesse intervalo de uma correntinha que eu tenho entre um leque e outro da carreira anterior, aqui nesse espaço faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha e aqui no espaço de 2 correntinhas faço a repetição do leque. São 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Vai formar o leque do canto. Em seguida faço uma correntinha de espaço e nesse espaço de uma correntinha da carreira anterior faço um bloco de 3 pontos altos. Faço uma correntinha e no próximo espaço faço mais um leque. Então, a sequência da terceira carreira é formada por um leque em cada canto e o intervalo entre eles eu tenho uma correntinha de espaço, um bloco de 3 pontos altos e uma correntinha de espaço. Retorno agora no final da carreira. Vou finalizar a carreira, fiz o último bloco de 3 pontos altos, faço uma correntinha de espaço e onde eu comecei com esse bloco de 3 pontos altos, no mesmo espaço faço mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha e meio ponto alto inclinado para encerrar a carreira. E vou começar a próxima carreira com a metade do leque. Essa é a quarta carreira. Fiz a metade do leque, faço uma correntinha. No primeiro espaço de uma correntinha faço 3 pontos altos. Em seguida faço uma correntinha. No próximo espaço, mais um bloco de 3 pontos altos. Em seguida faço uma correntinha e aqui no espaço de 2 correntinhas faço a repetição do leque. São 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Fiz o leque do canto, agora faço a sequência. Uma correntinha, no próximo espaço faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço. No próximo espaço faço 3 pontos altos. Uma correntinha. E aqui no espaço faço a repetição do leque. Essa é a sequência da quarta carreira.
Eu retornei após ter finalizado a quarta carreira. Finalizei da mesma forma que fiz nas carreiras anteriores, com uma correntinha e meio ponto alto inclinado. E o início da carreira também funciona da mesma forma. Faço a metade do leque e no final eu faço a outra parte. Essa é a sequência que eu farei na primeira parte aqui da peça. É um quadrado simples. Em cada canto eu tenho um leque e entre eles eu tenho os blocos de 3 pontos altos. A cada carreira aumenta essa quantidade. Na carreira anterior eu tenho apenas um bloco, nessa carreira eu tenho 2. Então na próxima eu terei 3, porque aqui eu tenho 3 espaços de uma correntinha. Então a cada carreira vai aumentar um bloco. Eu vou adiantar essa parte porque segue a mesma sequência. E depois, quando eu retornar, eu vou mostrar quantas carreiras eu fiz e a combinação de cores. E a partir daí eu vou dar prosseguimento à peça. Eu retornei após ter encerrado a oitava carreira. E para encerrar a oitava carreira, como eu vou trocar a cor do fio, aqui eu finalizo com 2 correntinhas e um ponto baixíssimo. Todas as carreiras eu finalizei com uma correntinha e meio ponto alto inclinado. Na oitava carreira, eu encerrei com 2 correntinhas e um ponto baixíssimo, aqui na terceira correntinha, das 3 que equivalem ao ponto alto. Cortei o fio, agora faço uma correntinha, puxo o fio, e aqui formou um nó. É só depois esconder esse fio para arrematar. Agora aqui nesse canto, ou em qualquer um dos cantos, no espaço de 2 correntinhas, eu vou prender o fio com a nova cor. Agora com o marrom, faço a laçada inicial. E dentro do espaço de 2 correntinhas, passo a agulha por baixo, puxo a laçada e faço um ponto baixíssimo. Formou uma correntinha. Faço mais 2 correntinhas para ter o equivalente a um ponto alto. E dentro do mesmo espaço faço mais 2 pontos altos. Formou a metade do leque. Então faço uma correntinha no próximo espaço, faço 3 pontos altos. Então aqui eu vou continuar a sequência. Essa é a nona carreira, eu irei fazer também a 10ª e a 11ª. Depois eu retorno para dar continuidade. Eu retornei após ter concluído a 11ª carreira. E aqui, como é um quadrado, cada lateral tem a mesma medida, que ficou com 32 centímetros. Agora vira a peça na diagonal, dessa forma, e considerando dessa ponta a essa outra, a peça ficou com 42 centímetros. A mesma medida dessa ponta até a outra. Então esses 42 centímetros formam a largura da peça, que vai aumentar um pouco por causa do acabamento. Vai ficar com 46 centímetros. Então se você quiser fazer a peça com uma largura maior, então você faz mais 2 carreiras, porque essa peça ela precisa ter a quantidade ímpar de carreiras aqui nessa base. Então eu fiz 11, se fosse necessário eu faria até 13 carreiras. E se quisesse fazer maior ainda, até 15. E para diminuir, eu faria com 9. Então, com a peça em diagonal, aqui nesse ponto onde eu cortei o fio, aqui eu tenho 2 correntinhas que formam o leque. Nesse primeiro ponto alto do lado esquerdo, eu vou prender o fio com a outra cor. Aqui eu vou voltar a utilizar o café com leite, mas você pode utilizar outras cores. Faça a laçada inicial e no ponto, passe a agulha por dentro dele, puxo a laçada e faço um ponto baixíssimo, para formar uma correntinha. Faço mais 2 correntinhas, aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Laço e nesse próximo espaço de uma correntinha faço 3 pontos altos.
faço uma correntinha, no próximo espaço faço 3 pontos altos. Então aqui eu vou continuar com o mesmo padrão, porém eu não irei fazer a volta inteira. Aqui, como eu estou trabalhando na diagonal, eu irei fazer essa lateral até chegar nesse leque, faço o leque dentro do leque e faço essa lateral até chegar aqui. Então eu vou preencher, quando eu estiver aqui eu retorno. Então aqui eu comecei nessa diagonal, fiz toda essa lateral. Ao chegar no próximo leque do canto, eu fiz a repetição do leque e fiz toda essa lateral. No último espaço eu fiz um bloco de 3 pontos altos. Cheguei aqui nesse próximo leque e aqui eu vou encerrar a carreira. Eu não irei contornar a peça. Então eu fiz o último bloco sem fazer nenhuma correntinha, laço, venho aqui no último ponto desses 3 pontos altos. Então nesse último ponto faço um ponto alto. Fiz o ponto alto, faço 3 correntinhas, viro a peça para o outro lado, laço, vou pular os 3 pontos e no próximo espaço faço um bloco de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, no próximo espaço faço 3 pontos altos. E aqui eu vou continuar com a sequência dos blocos de 3 pontos altos. Eu vou retornar no final da carreira. Mas aqui no começo eu fiz 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Virei a peça para o avesso e fiz aqui o primeiro bloco de 3 pontos. Uma correntinha, um bloco de 3 pontos. Cheguei ao final da carreira, fiz no último espaço de uma correntinha, um bloco de 3 pontos altos. Agora eu tenho esses 3 pontos altos da carreira anterior e as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Então, sem fazer nenhuma correntinha, laço, venho aqui na terceira correntinha das 3 que equivalem a um ponto alto e faço um ponto alto. Finalizei a carreira, faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, laço, viro para o outro lado e no primeiro espaço de uma correntinha faço 3 pontos altos. Então eu vou continuar essa sequência. Eu estou na terceira carreira, irei fazer mais 3. Ao todo serão 6 carreiras. Tenho que fazer dessa mesma forma, tenho que encerrar com um ponto alto e começar também com um ponto alto. Eu retornei após ter feito as 6 carreiras aqui da diagonal. Eu encerrei, cortei o fio e essa última carreira eu fiz ela pelo avesso, porque a primeira carreira aqui da diagonal eu fiz pelo direito, então a última ela ficou pelo avesso. Agora eu farei da mesma forma desse lado. Como eu estou no avesso, eu vou virar a peça para o direito e aqui, onde eu tenho esse leque, eu tenho as 2 correntinhas de espaço. Nesse primeiro ponto alto do lado esquerdo, eu vou prender o fio e vou começar essa etapa. Então aqui faço a laçada inicial. Passo a agulha por dentro do ponto, puxo a laçada, faço um ponto baixíssimo, formo uma correntinha, faço mais 2 correntinhas, aqui eu tenho equivalente a um ponto alto. Laço, e aqui no próximo espaço de uma correntinha faço um bloco de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, no próximo espaço faço mais um bloco de 3 pontos altos. Vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado. Em cada espaço faço um bloco de 3 pontos altos. Quando eu chegar aqui no leque do meio, faço a repetição do leque. E depois passo para essa lateral, onde faço a mesma repetição. Então eu retorno no final da carreira.
Cheguei ao final da primeira carreira. Aqui eu fiz o último bloco de 3 pontos altos. E aqui eu tenho o leque da carreira anterior. São 3 pontos altos e as 2 correntinhas. Então eu vou finalizar com um ponto alto nesse último ponto antes do espaço de 2 correntinhas. Esse ponto alto eu faço sem nenhuma correntinha de espaço. Encerrei a primeira carreira. E aqui eu estou fazendo da mesma forma que eu fiz do outro lado. Então eu vou fazer mais 5 carreiras. Da mesma forma que eu fiz. Então eu vou adiantar, porque é só uma repetição. Aqui eu fiz os 3 pontos altos, viro para o outro lado. E no primeiro espaço de uma correntinha eu faço um bloco de 3 pontos altos. Então é uma sequência bem simples, é só uma repetição do que eu fiz do outro lado. Então quando eu fizer 6 carreiras, eu retorno para dar continuidade. Aqui eu fiz a outra lateral com as 6 carreiras e cortei o fio. Aqui eu estou no direito da peça. E para deixar a peça no formato retangular, eu vou preencher essas laterais. E eu vou fazer isso com o fio caramelo. Então, como eu estou no direito da peça, eu venho para esse canto. Aqui onde eu cortei o fio, eu tenho esse ponto alto. Nesse ponto alto eu vou prender o fio caramelo. Faço a laçada inicial. E aqui no ponto, passo a agulha por dentro dele. Vou puxar a laçada e faço um ponto baixíssimo, formo uma correntinha. Faço mais 2 correntinhas. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Laço. E no primeiro espaço de uma correntinha faço um bloco de 3 pontos altos. Faço uma correntinha. No próximo espaço faço um bloco de 3 pontos altos. Farei essa sequência até chegar no leque. Aqui eu cheguei no leque do canto. No espaço de uma correntinha anterior, eu fiz o bloco de 3 pontos altos. Agora, sem fazer nenhuma correntinha, laço. Tenho os 3 pontos altos aqui do leque. No último, faço um ponto alto. Encerrei a primeira carreira. Faço 3 correntinhas. Viro a peça para o outro lado. E aqui, no próximo espaço de uma correntinha, faço um bloco de 3 pontos altos. Agora é só seguir a sequência. Faço uma correntinha, no próximo espaço 3 pontos altos, até chegar no final da carreira. Cheguei ao final da carreira. Aqui no último espaço fiz o bloco de 3 pontos altos e sem fazer nenhuma correntinha, eu laço. Venho aqui onde eu tenho esse ponto alto da carreira anterior e nesse ponto faço um ponto alto para finalizar a carreira. Faço as 3 correntinhas e viro a peça para o outro lado, onde farei a mesma repetição. No primeiro espaço de uma correntinha faço um bloco de 3 pontos altos. A cada carreira eu vou diminuir um bloco de 3 pontos altos. Então, fica assim. Na primeira carreira eu tenho 10 blocos de 3 pontos altos. Na segunda apenas 9. Nessa terceira vai ficar com 8 e eu vou fazer assim até que fique apenas com um bloco. Ao todo são 10 carreiras. Então eu farei essas carreiras e retorno na última quando ficar apenas com um bloco. Após ter feito a 10ª carreira, eu cortei o fio e fica assim, com um bloco de 3 pontos altos. Aqui eu tenho o ponto alto do início da carreira e o ponto alto do final. Aqui eu estou no avesso da peça, então viro a peça para o direito. E aqui eu tenho o leque, tenho as 2 correntinhas e aqui eu tenho os 3 pontos altos. Nesse primeiro ponto alto,
antes das correntinhas, eu vou prender o fio caramelo, porque agora eu farei essa lateral. Faço a laçada inicial. Passo a agulha por dentro do ponto, puxo a laçada, faço um ponto baixíssimo. Formou uma correntinha, faço mais 2 correntinhas, e aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Laço e no próximo espaço de uma correntinha faço um bloco de 3 pontos altos. A sequência é a mesma. Irei fazer os blocos de 3 pontos altos até chegar no próximo leque. Fiz uma correntinha, no próximo espaço mais 3 pontos altos. Aqui eu cheguei no final da carreira. Eu disse que seria no leque, mas na realidade não é no leque não. É exatamente aqui onde eu tenho esse ponto alto, que encerrou a carreira anterior. Então eu laço, venho nesse ponto alto e faço um ponto alto sobre ele. Lembrando que depois do bloco de 3 pontos altos, eu não fiz nenhuma correntinha de espaço. Agora faço as 3 correntinhas, viro a peça para o outro lado, laço e no primeiro espaço de uma correntinha faço o bloco de 3 pontos altos. Então a sequência é a mesma que eu fiz do outro lado, são 10 carreiras. A cada carreira diminui um bloco, então, quando encerrar, terá apenas um bloco de 3 pontos altos. Então eu vou adiantar as 10 carreiras e quando terminar eu volto para mostrar como ficou e depois eu mostro como fazer o outro lado. É um padrão bem simples, de repetição. Toda a peça é trabalhada apenas com os blocos de 3 pontos altos. Eu fiz as 10 carreiras, cortei o fio e completei essa lateral. Aqui eu já estou no direito da peça. Então, o lado esquerdo ele está completo. Ele ficou retangular. Agora é só fazer do lado direito a mesma coisa. Então, nessa lateral, eu irei fazer essa repetição, as 10 carreiras, e aqui nessa outra lateral também. Como eu já estou no direito da peça, então eu vou virar a peça nesse sentido, e é exatamente aqui nesse ponto, aqui é onde eu tenho um ponto alto, eu vou prender o fio caramelo. E aqui eu farei a repetição. Então aqui, dentro do ponto, eu vou puxar a laçada. Fiz uma correntinha, faço mais 2 correntinhas, tenho equivalente ao ponto alto. E irei fazer a repetição. No primeiro espaço, faço um bloco de 3 pontos altos. Faço uma correntinha. E no próximo espaço, faço mais um bloco de 3 pontos altos. O que eu estou fazendo aqui é exatamente o que eu fiz do outro lado. Então, eu não preciso mais repetir. É só você vir fazer o que foi feito aqui. E ao terminar a 10ª carreira, cortar o fio, você faz a repetição do que foi feito aqui. É a mesma coisa, se tiver dúvida é só repetir o vídeo, porque é o mesmo padrão, a mesma repetição. Então quando eu tiver com essas 2 laterais prontas, que a peça ficar retangular, eu vou retornar para fazer o acabamento. Aqui eu encerrei a segunda parte, do outro lado, o lado direito. Eu fiz aqui a primeira, encerrei a segunda e não cortei o fio porque eu vou fazer acabamento com a mesma cor. Se for fazer com uma cor diferente, aí você corta o fio. Como eu terminei aqui pelo avesso, então eu viro a peça para o direito. E aqui eu vou ter os 3 pontos altos, vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar no próximo espaço. Faço um ponto baixíssimo dentro do espaço e vou começar aqui o acabamento.
Faço uma correntinha para dar altura e dentro do espaço faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas e dentro do mesmo espaço faço mais 2 pontos altos. Passo para o próximo espaço e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço duas correntinhas e dentro do mesmo espaço faço mais 2 pontos altos. Esse daqui é o ponto tombadinho. Passo para o próximo espaço e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas e 2 pontos altos. Passo para o próximo espaço e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas e no mesmo espaço faço 2 pontos altos. Essa é a sequência de acabamento. Fiz toda essa lateral com um ponto tombadinho. Aqui eu cheguei no último espaço e o canto é formado por esses 3 pontos altos. Então nesse último espaço eu faço um ponto baixo, duas correntinhas e dentro do mesmo espaço faço 2 pontos altos. Eu vou pular esses 3 pontos e passo para o próximo espaço, onde faço um ponto baixo. Em seguida faço as duas correntinhas e 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Faço um ponto baixo aqui no próximo espaço e vou continuar com a sequência. Então aqui no canto fica dessa forma. Eu pulei esses 3 pontos altos e fiz já no próximo espaço. Agora é só fazer assim por toda a volta e no final corta o fio e faz os arremates. Lembrando que nos outros cantos tem que ser feito dessa mesma forma. Eu fiz o acabamento pela volta inteira. No final fechei com ponto baixíssimo, cortei o fio e fiz o arremate. Eu já arrematei todos os fios. A peça está concluída. Ela ficou com 45 centímetros de largura por 70 centímetros de comprimento. Lembrando que essa medida pode mudar de acordo com o material que você está utilizando e com a tensão do ponto. Eu fiz aqui com essas duas cores, mas dá para trabalhar com 3 cores. Esse é um modelo já conhecido, é só fazer aqui uma variação de cores, de acordo com a sua preferência. Então eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que quando for possível eu respondo. Eu agradeço muito a atenção de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.